Falando sobre o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. As pessoas acham que aquela doutrina é de Allan Kardec. Não, Allan Kardec é o codificador, aquele espírito evoluído que veio, né, no sentido de pegar toda aquela informação. As pessoas não têm uma compreensão muito adequada, né? Hoje em dia nós temos e-mail, WhatsApp, rede social. A gente transmite uma informação em fração de segundo para qualquer lugar. Allan Kardec trabalhava à luz de vela, escrevendo e respondendo cartas em 7, 8 idiomas diferentes, que iam através de carruagens, cavalos, navios a vapor, demoravam meses. Trabalho de Hércules. As pessoas não têm compreensão da capacidade desse espírito, a sua inteligência, para construir toda uma ciência, a ciência espírita, que ele chamou de ciência experimental espírita, com toda uma carga filosófica, naturalmente lastreada na moral cristã. A doutrina espírita está baseada em 3 pilares: a ciência, a filosofia e a moral, não a religião. Até porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz isso na introdução, no primeiro parágrafo. Você pode ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo da introdução, e ele lá diz que todas as crenças, cultos, poderiam ali se abastecer, porque ele recebia todos, porque não contrariava ninguém. Porque a moral cristã é uma moral cósmica, é uma moral universal. Ser correto, ser honesto, ser íntegro, falar a verdade é algo que em qualquer lugar evoluído assim funciona. Isso não tem nada de religioso, isso é uma questão moral. Agora, o interessante, olhando sobre a doutrina, muitas das coisas que estão escritas, principalmente no Evangelho, né, algumas mensagens levam as pessoas a crer que tudo se resolveria rapidamente. Não é assim que funcionam as coisas dentro da perspectiva da imortalidade nossa ou da eternidade divina. As coisas têm tempo, têm ciclos, e muitas vezes quando a gente olha para os cenários, parece que aquilo não tem uma saída. A doutrina espírita, da maneira como está escrito lá, muitas vezes o espírito diz assim: bom, dentro em breve já reinará a fraternidade. Já passaram quase 200 anos, né, da doutrina espírita e existem crimes graves, guerras, egoísmo, refugiados. Existe coisa ruim por toda parte. E às vezes a gente pode achar que esse cenário não leva a nada. Não, as coisas tomam seu tempo. Jesus, sabendo disso, da transição planetária, se antecipou em cerca de 2000 anos para dar à humanidade tempo de processar toda aquela informação. A doutrina veio e parecia que a coisa ia deslanchar, porque ela foi muito bem aceita pela intelectualidade europeia. E aquilo também se espalhou para outros locais do mundo. E aí, em algum momento, a gente achou, né? Acredito que todos acharam que o reino da fraternidade estava chegando, mas não. As trevas trabalham, utilizando-se da imperfeição humana, da vaidade, do egoísmo. E o materialismo hoje praticamente tomou conta do mundo. Eu estive na França alguns anos atrás e fiz contato com as instituições espíritas, por exemplo, de Paris, com algumas. Lá estive visitando, assistindo os trabalhos, palestras. Majoritariamente são elas conduzidas por brasileiros, com algumas figuras francesas, naturalmente, mas muitos brasileiros, porque, na verdade, acredito que através da estrutura do Brasil, o Brasil tem um fato muito característico, a presença do escravo. E o escravo da África trouxe toda a sua espiritualidade, a questão das entidades, do candomblé,
E aí, o brasileiro se acostumou ao longo dos séculos com a ideia da espiritualidade através da presença do africano e dos seus cultos. A pessoa diz assim, eu sou católico, mas eu acredito naquilo. Ele sabia que tinha alguma coisa de verdade ali. Então, a espiritualidade, através do africanismo, das religiões da África, ajudou o Brasil a assimilar isso. Pelo menos a ideia da espiritualidade e aceitar o espiritismo com menos preconceito. Apesar de ainda haver muito, houve muito no Brasil. A própria Constituição dizia que o Brasil, até 1946, era um país católico. Era religião oficial. Então, tudo que não era católico era, de alguma forma, digamos, proibido, mal visto, né? E o espiritismo, assim, também o era. Foram momentos difíceis para muitos que lá, quando iniciaram o seu trabalho, levaram adiante a ideia do espiritismo, da doutrina espírita. Mas isso hoje, através principalmente da obra do Chico, da figura do Chico, e muitos outros, mas eu diria que o Chico é um marco, né? Um divisor de águas. O Brasil passou a respeitar o espiritismo através da exemplificação extraordinária do Chico, que optou por uma vida simples, humilde, apesar dos livros que ele escreveu pudessem tê-lo tornado bilionário. Não milionário, bilionário. Muitos milhões e milhões de livros vendidos no mundo todo. E ele sempre com aquele seu jeitinho simples. Então, trouxe para o espiritismo o reconhecimento que merece ter. Agora, quando eu caminho pelo mundo, em vários países já andei pesquisando sobre o espiritismo, tanto nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Espanha. Para ela encontrar uma casa espírita, ela precisa sair de uma cidade e andar 70 quilômetros para encontrar uma casa espírita. Em Portugal existem muitas, na maioria fundadas por brasileiros, mas existe uma atuação dos portugueses também, bem interessante, que deve ser reconhecida. O português, com certeza, tem um nível de emoção bastante parecido com o nosso, né, brasileiro. O fato é o seguinte: o que será do espiritismo? Como ele progredirá? Eu diria que no Brasil, o espiritismo hoje está muito parecido com todas as demais instituições religiosas, porque ele desviou-se da sua proposta de ciência. O que leva um jovem, por exemplo, as casas espíritas estão cheias de pessoas com os cabelos assim, ó, grisalhos como o meu, cabelos brancos, gente muito idosa, às vezes muito chata, reclamando, impondo regras, silêncio, uma série de coisas, às vezes sem dar uma explicação razoável. A juventude, as crianças se desinteressam por completo. Também a casa espírita não é um local de diversão, como não deveria ser uma igreja ou um templo qualquer. Deveria ser um local de introspecção, de aprendizado, como eram os templos antigos. Eram locais em que as pessoas às vezes dedicavam vidas inteiras à pesquisa de si mesmo, para ver as estruturas da alma, né? Do espírito, o perispírito, que hoje nós utilizamos essa terminologia trazida a nós por Allan Kardec. Mas as casas espíritas transformaram-se em igreja. Uma vez eu terminei uma palestra numa instituição, aí veio uma senhora muito amorosa, e aí fez alguns comentários sobre a palestra, e eu falei, puxa vida, que bom. A senhora, o que isso tem, de alguma forma, colaborado com a sua vida? Ela falou, eu frequento aqui há 20 anos, não mudou nada. Esse é o drama, porque frequentar não é suficiente. A proposta dos espíritos foi trazer para nós
uma compreensão, um conhecimento a respeito de nós mesmos, do espírito, da sua imortalidade, de Deus, do propósito da vida, de forma que pudéssemos encaminhar a nossa existência com mais sabedoria, entendendo a lei de causa e efeito, os efeitos dos nossos atos, das nossas omissões, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, nas nossas estruturas perispirituais, onde a gente guarda raiva, mágoa, inveja, ressentimento, ciúme, tantas coisas que acabam por nos desajustar, às vezes não por uma, mas por diversas existências. Às vezes de forma funesta, digamos, desastrosa através de um processo de suicídio, onde desorganizamos toda a nossa estrutura energética, perispiritual, muitas vezes determinando anos e anos de sofrimento no mundo espiritual e depois uma ou diversas reencarnações com sequelas físicas e ou mentais. A doutrina veio para isso. Não devia ser vista como uma igreja, mas como um laboratório. Os jovens, as crianças, deveriam receber a verdade a respeito delas. O processo do autoconhecimento, desde cedo. Olha, isso aqui, você apresenta como uma característica muito positiva, mas isso aqui, na sua personalidade, ainda deixa a desejar, é feio. Você quer crescer assim? Você quer crescer e ser uma pessoa violenta? Uma pessoa de pouca verdade, em que ninguém confia? Ninguém trabalha a moralidade. As crianças são ensinadas, desde cedo, a competir para vencer, ganhar dinheiro. Quando a proposta da doutrina espírita é: eu nasci para ser bom, para me tornar melhor. E toda a estrutura da evangelização deveria passar por um processo de conscientização dos nossos verdadeiros, das nossas verdadeiras características pessoais. Isso aqui é mim e bonito. Em mim é bonito, isso aqui é feio. Só na hora que eu tomar conhecimento disso é que eu posso iniciar um processo de mudança, de transformação. Não é feito assim. Então, quando a gente volta lá na estrutura, nas obras de Kardec, parece que a coisa não vai acontecer. Bom, a coisa toma um tempo. Obviamente, o próprio Kardec deixou a pista, de uma forma muito bem registrada na sua última obra, Gênesis, lá no final. Ele diz o seguinte: a religião do futuro será a fraternidade. Ele não diz que será a doutrina espírita. Quando a gente olha hoje para o mundo materialista, onde as pessoas só buscam diversão, sensações, prazeres, muitas vezes imediatistas, às vezes bastante perniciosos, levando o ser humano para um estado de densidade muito desagradável, provavelmente até impedindo a permanência da maioria de nós no planeta, por conta da sua ascensão vibracional. Mas a doutrina cumprirá o seu papel na medida em que ela lançou as bases da verdade. Aquilo que está escondido nos arquivos secretos do Vaticano, nas sociedades secretas, né? Maçonaria, Rosa Cruz, tantas outras. Aquilo que foi escondido da humanidade, a espiritualidade gravou através de Kardec na sua obra básica, fundamental. Quem for ali estudar aquilo, não como uma religião, mas como um processo filosófico, científico, moral, encontrará ali os elementos mais do que suficientes para começar um processo de reflexão pessoal, íntimo, no sentido de promover a sua própria transformação. Nós não temos a menor possibilidade de mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, a doutrina espírita, hoje era importante fazer essas considerações. Se você tiver algum comentário, você manda para nós, que a gente
amplia essa discussão. Muita paz.